Bem-vindos. Esperando o pessoal entrar aqui. Vamos ver quem aparece na nossa live de hoje. Estamos esperando o Marcos Mateus, do canal Oro. E quem mais você está esperando? Falando sobre a história do cosplay, história das fantasias. Vamos, gente, entra aí na nossa live. Tá ao vivo mesmo. Buscando o povo, vamos lá. Somos da Organização Nerd. Quando a pandemia passar, estaremos fazendo casamentos temáticos para o pessoal. Nossa, eu tô morrendo de vontade de trabalhar em casamento. Quando é que isso vai começar? Olá, pessoas, tudo bem? Assim, Não é café, é água. assim que passar a pandemia, nós vamos começar a investir nessa ideia, fazendo casamentos temáticos. Podemos fazer casamento temático online também, né? Eu estou com essa ideia, vamos planejar, fazendo casamentos temáticos online. Valquíria, Oi. mas diz que se no passado nerd era sinônimo de exclusão social, os geeks estão aí para comprovar que este conceito ficou para trás. No dicionário de inglês, as palavras nerds e geek remetem às pessoas cafonas, fora de moda, porém hoje parece estar essa denominação que está ultrapassada, porque eu acho que a moda agora é cosplay, crossplay, nerd, né? O que você acha? Eu acho o máximo. Estamos aí, muitas pessoas utilizam os cosplays, né? Que veio lá de antigamente, já o Marcos vai falar a história para nós ali. Vai falar também vai falar um pouquinho também do seu canal lá no YouTube, canal Oro, muito bacana o canal. Marcos, esse canal é muito bom. Eu assisti alguns vídeos, menino, que coisa boa. Eu adorei. Você é filósofo, sabia que eu também sou filósofo? Formei em 1991 na PUC. Depois nós vamos bater um papo na hora que a Valquíria der autorização para você entrar. Se falar pronto, é mais pronto. Não só tem um. O que você acha? Você quer que mude pode ser assim mesmo? Pode. Vamos seguir. Valquíria, aí deixa eu te falar um negócio aqui. O Marcos acho que tá entrando ali. Tá. Tá. Oi. Vai ter que... Oi, Marcos. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Tá, Cadinho. Aí. Senão não vai ficar É porque a gente queria mostrar essa luz aí atrás. Ah, tá. Que legal. Você formou onde em filosofia? Não, filosofia eu ainda não formei. Eu faço a faculdade, eu terminei a faculdade de História e faço PUC? filosofia na UFG. Ah, na UFG? Fiz história na PUC eu terminei o curso de História, né? Licenciatura em História. Ah. E na UFG eu estou fazendo filosofia. Parado no momento que eu decidi ir para pós-graduação agora, em História, e depois terminar o curso de Filosofia. Mas gosto muito. Na verdade, eu sempre trabalhei mais para a área da Filosofia do que da História. Mas que bom que você também é filósofo. Estava ouvindo você falar aí. Ué. Bacana. Me formei em 1991, na PUC. Muito bom. Muito bom. Companheiro. Foi através da filosofia que eu fui para o teatro. Mas é verdade, é inspirador, né, cara? Você vai descobrindo tanta coisa legal, vai descobrindo
o poder das artes, o poder do pensamento, né? Uhum. É isso aí, eu fiz o caminho inverso. Eu sou músico, né? Tinha banda e tudo. A gente fazia algumas performances em Goiânia também, né? Através do rock and roll, do hardcore. E aí depois eu decidi partir para academia, né? Estudar. E larguei assim, deixei um pouco congelados os projetos musicais, artísticos, né? Mas tá aí, tá rolando. Mas não quer dizer que vai voltar também, não. Ou vai voltar? Eu quero voltar. Vamos ver aí depois da Banda é muito bom, né? pandemia, Minha se a gente banda que consegue. você fazia parte? Eu tenho uma banda de hardcore que chama Banda Edase. E a gente já tocou em vários eventos de anime, cosplay, inclusive, né? Tem a ver com o nosso tema aqui. E lá no Colégio Marista, teve um grande evento lá e a gente foi chamado. Um dos primeiros shows que a gente fez, assim, pra galera foi lá no evento de anime. No evento de cosplayers e tal. E a gente participou, foi muito massa, assim. E a gente gosta porque a gente fazia um som autoral, né? Músicas próprias e tal. Eu e meus amigos, né? Que montamos a banda, então... Tem alguns arrobas que a gente gosta de sempre falar nas nossas lives. Então, @cosplay classe A. Você conhece? Não. Não? Arroba. Aparecida Geek. Muito bom, viu? O pessoal é muito animado, criativo. Bacana. @geek _comes oficial. Aí tem o @Drags Boulevard, que é do meu de trabalho. O meu pessoal, que é o Rômulo Vaz Barbosa. Tem o @King Cosplay. De quem que é esse aqui? Do Arthur? Que legal! Tem o @Turismo em Goiânia. Você sabe por quê? Ela é turismóloga. Olha, Eu acho que eu que não legal. tinha contigo, não, né? Eu tinha visto no seu perfil e eu fiquei curioso para saber o que era. Fala para Profundamente, né? quem está aqui conosco, junto com o Matheus. O turismólogo, ele é tipo um administrador geral voltado para o turismo. Então, engloba todos os tipos, né? A hotelaria, administração hoteleira, governança, eventos, que é o que eu vou focar, né? Quero focar em eventos. Inclusive, eu acabei de falar, né? Casamentos temáticos, futuramente, Que feiras legal. voltados para a cultura geeks. E quem sabe também Muito bom. agências de viagem, né? A gente pode trabalhar também com agências de viagem, operadoras. E tem um grupo de WhatsApp chamado Chuvinha Geek. Como que é isso? Agora eu tenho o Instagram também, que é o @chuvinhageek. Tipo uma interação que a gente faz para ganhar seguidores para quem é geek. Nossa, por que você andou? Ué, eu não tenho essa não, então tem que entrar nessa, cadê? Entrar lá, Depois você me ensina lá direitinho. Aí eu te mando os meninos lá. Legal. Depois, se o Marcos também quiser, eu falo para os meninos. Claro, ué. Eles têm umas regrinhas. Você tem que postar 2 vezes por semana no seu Instagram. E você tem que seguir todo mundo da lista que eles colocam no grupo lá. Aí eles te seguem de volta e você vai divulgando. E vai ganhando seguidores. Assim, é mais devagar um pouquinho. Mas eu já ganhei bastante seguidores através deles. Eu gosto. E é mais a galera geek mesmo? A galera geralmente da cultura é mais nerd, tá? geek, mas você não é proibido de entrar, não. Aí eles tem umas regras lá do grupo mesmo, né? Aí depois eu passo lá, legal. falo com as meninas e passo o seu número para te adicionar e te mandar as regras certinho. Gente, nós estamos aqui no org.nerd com o historiador e youtuber Marcos Mateus. Olha que gracinha. E ele é historiador, formado em História pela UFG. E também agora está fazendo... Qual que é o outro curso que você falou? Filosofia. Filosofia, né? Filosofia na UFG, na verdade. E parece que hoje nós vamos trabalhar muita história e cultura aqui hoje, hein? Isso. Vamos debater bastante coisa.
Eu falei para a Valquíria, nesse primeiro momento a gente vai só tirando, ficando mais tranquilo, tá? Por isso que a gente está batendo papo assim, mais leve, mais tranquilo. Eu falei para a Valquíria, as perguntas que ela faz é quente, não é? Demais, profunda, né? Eu vi, Eu quase bem legal. virando filósofa também, Marcos. Ah, claro, ué. Um dos requisitos é fazer boas perguntas, né? Eu tive filosofia e sociologia dentro do turismo. Antes da gente começar as perguntas, bacana. Marcos Mateus, fala do seu canal de YouTube. Ah, claro. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite também, né? Vocês, achei bem legal a ideia, né? Aqui em Goiânia, a galera parece que não tá fazendo essas interações legais, né? O Romulo sabe que a gente participa de um grupo de reuniões, eu mesmo estou um pouco distante agora, mas essas interações são bem legais, esse bate-papo com pessoas de várias áreas e unindo aqui, né, num bate-papo numa tarde de sábado, isso é ótimo, tá? E só tem a enriquecer aqui em Goiânia, enriquecer nosso público aqui de Goiânia, né? Então, e o meu canal tem a ver com isso, né? De movimentar ideias e ciclo de amizade, né? Através da minha profissão. Então, eu sou professor desde 2013, não, 2014, né? 2013 eu decidi ser professor, em 2014 eu entrei na faculdade e comecei a dar aula. E desde lá eu não paro nessa missão. Então, assim, tem um monte de alunos já em Goiânia, já dei aula fora de Goiânia e tal. Então, isso virou mais do que uma forma de ganhar dinheiro, né? De ser minha profissão para sobrevivência, virou também, vamos dizer assim, um ativismo meu, né? Então, uma das coisas que eu carrego é que eu devo transmitir, né? Levar para as pessoas um pouco do que eu sei. Não ficar só comigo, porque eu acho que eu não ganho nada com isso. Só estudando e acumulando conhecimento e não fazendo nada legal. E também desde pequeno, desde ali dos 12 anos, eu sempre fui ligado. Por isso que é legal eu participar do tempo, porque eu também sou muito ligado à cultura geek. Não sendo assim do grupo, né, participando ativamente das coisas, isso mas eu no início da internet eu estava presente, por exemplo, jogando jogos online e criando fansites de jogos online, onde a gente tinha uma rádio online, né? Então a gente comunicava com a galera, fazia sorteios, fazia brincadeiras. Então, assim, muita coisa do que hoje em dia acontece nas feiras, né, nos eventos, a gente fazia ali meio que online. Já lá em 2007, 2008, a gente já fazia isso. Então, eu sempre gostei de comunicação, assim, de estar falando com as pessoas, de estar produzindo, de estar interagindo, né? Então, isso me motivou mais ainda a fazer o canal. E aí, o canal, agora na quarentena, né, quando começou a quarentena, veio a ideia, falou, não, por que eu vou ficar confinado em casa, né? Não vou poder sair com meus amigos, não vou poder ver meus alunos, não vou poder fazer um monte de coisa. O que eu vou fazer com tanta, vamos dizer assim, mudança de hábito, né? Aí o projeto voltou à mente, falou, não, e o projeto, o que nós vamos... E aquela questão de comunicação, vai ficar parada, congelada? Aí eu falei para mim mesmo, não, vamos ativar, né? Vamos colocar em prática. E aí montei o canal, comecei a fazer os vídeos mais simples, falando coisas mais simples, mas com uma ideia já consolidada, né? E foi, assim, tá indo, eu tô fazendo no meu tempo, eu converso com alguns amigos para ver o que pode melhorar, e o pessoal que assiste também fala, e tá sendo uma experiência muito massa, sabe? Eu acho que até por isso que eu botei o nome de Canal de Orion, que tem a ver com as estrelas, né? Isso. Eu quero que engloba vários universos, não é só a história também, não é só a filosofia. Então, tem gente da música que já participou, né? E eu quero englobar todos, né? Vocês aí, futuros entrevistados, se vocês quiserem, lógico. É só chamar. Se quiser me entrevistar, então, Romulo Vaz. Se quiser entrevistar a Condessa, ela também vem aqui para você. Olha aí. Eu não tenho muito conhecimento, vamos fazer. Mas também posso falar um pouco, né, do turismo, dar uma estudada, faz igual eu fiz, faz as perguntas assim, para ter uma base do que ler.
Não tenho muita experiência, Uhum. né? Mas se eu tiver também eu posso explicar um pouquinho. Eu não sei como é que vai Não, claro. mesmo aí depois dessa pandemia, mas estamos aí à disposição. Se precisar de nós, estamos aí no canal de Ouro. Claro, não. Talvez Vai ser também uma honra. pouquinho do cosplay, né? Que também eu sou cosplay, o Roma é crossplay, né? Que ele também faz a Rainha Elizabeth. Olha que Marcos legal. Mateus, eu quero ser uma estrelinha no Orion, tá bom? Ah, claro. E será. Já tá com o convite tá feito. Então, que legal. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar, em relação à pandemia e o coronavírus, toda essa mudança que o mundo está tendo, com o canal que você já tem, que você abriu por causa desse motivo, por isso que eu te perguntei. A segunda pergunta, Uhum. que não é a da lista que você recebeu, é, isso está ajudando muito, porque agora tudo tem que ser reinventado, né? O que você acha? Ou Com não? certeza. Tem, com certeza tem. Porque a pandemia trouxe, vamos dizer assim, uma mudança de paradigma, né, de padrões, de costume. Então, o que a gente era acostumado a fazer, a gente teve que repensar, né? Como encontrar os amigos todos os sábados, aquela ideia do sextou, né? Então, sextou hoje em dia não é tão sextou assim, é um sextou em casa, né? Um sextou com um amigo que talvez é aquele amigo mais próximo, então você já tem, né? Então, as coisas mudaram drasticamente. A gente vai ter que se adaptar até ter vamos dizer assim, uma vacina, um controle dessa doença, né, do Covid. As pessoas vão ter que se adaptar a um monte de coisa. E eu acho que principalmente usando a internet, né? Então a internet, igual eu falo para os meus alunos, é a ferramenta que salvou a gente da depressão total na pandemia, né? Então imagina alguém que ia ter que fazer uma quarentena na época que não tinha internet. O cara não tinha metade dos recursos que a gente tem, né? Ia ficar em Isso. casa vendo só a casa dele, o tempo passando. E talvez ele poderia se dedicar a um monte de atividade, né? Mas ele não teria interações humanas, né? Que é muito importante isso, né? Tem uma frase que eu uso nas minhas lives, que eu faço nas terças-feiras, pelo @dragsboulevard. Não sei se você já... Acho que você já teve em uma, né? Parece? Ou não teve ainda? Já vi algumas lives suas. Live alivia. Live alivia. Então tá. Bem legal, bem legal. Não é? A junção, né? Live alivia, Realmente, né? a live. A gente não está se vendo, por exemplo, a gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas olha para você ver. Eu conheço o Rômulo online, conheço a Valkyria online aqui também, e a gente está trocando uma ideia e levando, né, esse movimento para adiante, né? Então, Parece que tem um cachorro aí com você, Matheus. Tem, eu ia falar isso. Eu tô com uma filhotinha de... e ela fica bem aqui do lado. Conhecer, então... pode ou não? Vamos ficar à vontade. Para ela vir aqui, mas ela tá do outro lado. Não, então deixa, então deixa. Não, então deixa. Eu tô achando que eram as minhas. Oi? Eu achei que eram as minhas, porque elas vacinaram hoje, né? Aí eu falei, gente, será que... Aí a produção, porque nós temos uma produção aqui, se você não sabe, nós temos mais de 50 pessoas aqui do outro lado, nos auxiliando, entendeu? Olha só. Eu tenho uma, da minha namorada, tá aqui atrás. Ela fica me auxiliando aqui, dá um toque. Vai pra cá. Vamos lá. Como e quando começou surgir as primeiras fantasias, de acordo com o ano e data, você tem alguma coisa para falar para a gente? E eu achei legal essa pergunta, porque muita gente, quando eu comecei, porque eu entrei fazendo drag, e antes de ser drag eu fazia fantasias, que eu ia naquelas festas de fantasia, e aí depois eu fui entendendo que isso era outra coisa, que não é uma coisa simplesmente de montar ou de vestir e ir em determinado local, né? O que você fala pra gente? Então, a pergunta é o ano, né? E, vamos dizer, local das fantasias e também do que você pontuou muito bem. O que eu tenho para falar, a pesquisa que eu fiz desde que a Valkyria me propôs,
tem a ver com buscar a raiz desse, vamos dizer assim, quando a gente tenta buscar um problema como, por exemplo, a fantasia, né, que é, vamos dizer, é algo que você poderia estudar historicamente, a gente vai achar alguns problemas. Quais são os problemas, por exemplo? Porque o ser humano sempre fez isso, né? Então, é uma coisa que você não vai conseguir localizar e datar a origem, né? É uma das coisas que a gente não consegue datar e colocar a origem certa, né? Um dos exemplos mais legais que eu consegui trazer, que eu posso trazer, é a indicação, por exemplo, de um filme que é A Guerra do Fogo, por exemplo, de 1981. O filme retrata as civilizações, os povos tribais, né? Então, os primeiros homo sapiens, né, que viviam na Terra, só que de uma maneira tribal, em comunidade, em clãs, né? E aquela galera já tinha a noção de usar as fantasias. Mas aí, por que é fantasia? Porque eles se diferenciavam de outros grupos através de roupas específicas que eles usavam, né? Então, os guerreiros, então, até aquela noção que eles já tinham os homens preparados para a guerra, né? Vamos dizer, a guerra é o enfrentamento de feras ou proteção do grupo, né? Esses usavam uma vestimenta já diferente, então já começava a usar alguns adereços, um dente de um tigre, né, como colar, algum adereço na cabeça, né? Algum adereço acima da cabeça, para exemplificar que ele tem alguma soberania em cima das pessoas. Tá? Então, as fantasias elas vão ganhando simbologias já desde ali, desde os primórdios do ser humano, né, da humanidade. Lógico que o nome fantasia vai demorar a ganhar esse corpo, né, como fantasia, né? Mas já a prática em si já era usada muito antigo, né? A gente pode remeter isso a 5, 10 mil anos atrás. Nós podemos falar, então, que isso está bem ligado à cultura, né? Porque a cultura, determinadas coisas, sempre tinha que estar um pouco diferente do homem normal, da mulher normal, e aí usava um adereço, alguma coisa, né? Porque toda cultura, toda ação cultural tem uma atividade, né? Nesse sentido. Sim. Uhum. Exatamente. Também vou fazer um breve comentário, que quando eu estava fazendo as pesquisas, né, para fazer as perguntas para você, eu achei, especificando uma data, eu não vou lembrar a data agora, que eu sou péssima para armazenar datas, mas falando só das fantasias dos carnavais, que começou lá em Veneza, não falou especificamente igual você falou, eu não sabia disso, que tinha uma cultura lá, nos sapiens, que já começavam a se colocar alguns adereços, né, da primeira vez que eu não sabia. Aí, por isso que surgiu o carnaval do século XIX, né? Por isso que surgiu essa pergunta. Eu falei, não deve ter começado aí, nesse exato momento. Né? Porque sempre tem uma história lá atrás mesmo, que deu a ideia de jogar aqui na frente um carnaval em Veneza, para depois vir para o Brasil, etc, etc, etc. Sim, com certeza. O carnaval é a primeira coisa que aparece de fantasia, é o carnaval, né? Que eu acho que é a festa da cultura ocidental mais famosa, né? Que o pessoal realmente se fantasia mesmo e vira todo aquele bloco, né? Carros alegóricos. Então, assim, eu acho que o carnaval existe desde a Idade Média, na verdade, né? Então, assim, desde o século XIV, XV já existe carnaval como uma festa de maluquice mesmo, uma festa assim que é a época da pessoa extravasar, né? Então o carnaval tem vamos dizer assim, esse grande símbolo que é a fantasia, que aí as pessoas podem se fantasiar de outra coisa, ser o que não pode ser durante os dias normais, né? Tem esse imaginário em cima do carnaval. Mas aí é um pedacinho só do que significa as fantasias ainda, né? A fantasia significa algo muito maior do que só o carnaval. Será que eu posso dizer, então, que a fantasia está ligada a alguma coisa da psicologia humana? Da pessoa, daquela determinada pessoa? O que você acha? Totalmente. Totalmente. Nas minhas análises, eu vejo tudo isso junto, né? Eu considero muito todas as análises da psicologia, né? Da psicanálise, da psicologia.
Porque o ser humano é um ser complexo, então nós somos sentimentos, né, emoções, nós somos esse lado mais racional, mas nós também somos extremamente irracionais, né, em outros aspectos. A gente é social, então tem aspectos sociais, e nós somos históricos também, né? Então é um ser extremamente complexo, o nosso ser, né, o ser humano. Então, as fantasias, quando você coloca, vai vendo essa questão da pessoa se vestir de um personagem, ou colocar adereços, né? Tem muito a ver com o que a pessoa quer ser, né? Então, tudo isso tem alguma proximidade com o que ela está escondendo dentro da sua mente, né? No inconsciente, o que ela ainda não descobriu, né? Então, eu pensando sobre isso, quando a gente estava estudando para a gente falar aqui, eu lembrei que eu vesti uma fantasia recentemente. A gente estava eu acho que era um evento de Halloween, não sei se era Halloween, ou era um momento que a galera decidiu se fantasiar, né? E eu, de cara, assim, quando falou que era para me escolher uma fantasia, eu pensei em quem? No Jack Sparrow. Eu falei, cara, eu queria ser o Jack Sparrow. Ótimo. Por que eu queria ser o Jack Sparrow? Aí eu fui me perguntar, por que eu queria ser o Jack Sparrow? Já ficaria mais fácil. Hã? Acho que é porque você tem cabelo comprido e barba, aí ficaria mais fácil. Tem isso também. Eu falei, dava para enrolar aqui, né? Fazer as trancinhas que ele tem. Eu soltava o cabelo, meu cabelo era maior, daria para fazer, né? Mais fácil. Realmente eu pensei nisso. Eu acho que na época eu estava pensando um pouco nisso. Mas aí tem aquela ideia, né? Porque eu acho o personagem também muito legal. Né? O Johnny Depp, né? O ator também, eu tenho vamos dizer assim, um apreço pelo trabalho dele, o jeito que ele atua e tal. Então, na hora você percebe que aquela fantasia que você escolheu, ela não é desligada da sua mentalidade, das suas emoções, entendeu? Daquilo que eu quero da sua ser. história, daquilo que eu quero ser, exatamente. O que eu quero que as pessoas vejam em mim, vamos dizer assim, que através da fantasia a pessoa vai ter acesso a uma profundeza sua que você não mostra o tempo inteiro, né? O universo, o cara né? se identifica com o universo. Vai ter, né, a presença do universo. Aí, nesse diálogo que nós já tivemos, você já respondeu a segunda pergunta, então nem vou fazer. Mas na terceira, nós, como geek, né, como cosplay, crossplay, sabemos a diferença entre fantasia e cosplay, que é, além de se fantasiar, interpretar personagem. Você consegue trazer, através da história da fantasia, e interligar o fato quando começou o cosplay? Então, nas minhas pesquisas sobre a diferenciação, eu gostei muito, porque eu já sabia que era diferente, né? A ideia do cosplayer era diferente da fantasia, né? Isso vários amigos meus, até que são cosplayer, já me falaram, né? E aí acha até ruim, falar, vocês fantasia? Não é fantasia, é cosplay. Isso. Né? É porque tem interpretação, né? Eles vestem o personagem e já faz pose, já, né, interpreta a interpretação por detrás. Agora, a fantasia em si mesmo é aquela que você veste e sai pronto. Vamos brincar e pronto. É bem interessante. E aí a fantasia pode ser qualquer pessoa, né? Tipo assim, o pessoal faz um pirata, é qualquer pirata, né? Uhum. E ela é muito genérica, né? Eu acho. O cosplayer. Eu penso, né? Eu penso que seria assim. Sabe aquela fotinha que tem um gato de um lado e do outro lado do espelho tem um leão? Sim. Eu acho que toda vez que a gente se transforma, se veste, se transforma, eu acho que é isso que a gente está querendo, né? Não sei, eu penso por aí, mais ou menos. Mas voltando ao nosso diálogo, porque o que nós queremos é do historiador, eu acho que isso é muito importante, porque através da cultura, através da história, essa coisa de transformar e de vestir adereços, isso é muito importante. O que você começou a falar naquele primeiro momento, antes das perguntas. Sim, é muito importante. Essa fantasia é muito importante para o ser humano. As vestimentas, né, que vão sendo elaboradas e tal.
E aí isso incorpora um outro conceito que é da filosofia também, mas vários historiadores estudam hoje em dia dentro da história também, que é o conceito de performance, que através das fantasias, da fantasia, no caso, vamos dizer assim, as vestimentas que diferencia cada grupo, por exemplo, né? Vamos pegar lá o pessoal da Guerra do Fogo, que está lá na idade neolítico, no neolítico, né? Então, esse pessoal eles se diferenciavam um do outro através de vestimentas diferentes. Mas aquela vestimenta do guerreiro, por exemplo, é uma vestimenta que ele não só simplesmente vai se diferenciar por ele estar vestido aquela roupa, mas ele também vai ter que ter uma performance, né? Então, se ele se impõe como guerreiro, ele vai ter que se impor como guerreiro. E talvez se ele estiver usando uma outra roupa que ele perde aquele símbolo, ele vai se portar de outra maneira. Então, ele vai ter outra performance social ali, né? Então, olha para você ver a importância, né? É o caso, por exemplo, da gente pensar, extrapolar o nível, né, até do que é fantasia, né? Porque nós estamos falando da origem, né? Como vocês tocaram no ponto, a origem seria essa. Então, a pessoa ela não está se vestindo por uma necessidade biológica, tanto que os índios não se vestem totalmente. Eles usam os cocais, alguns adereços, também são para simbolizar algumas coisas, né? Sim. Mas eles não se vestem todo, né? Eles não, alguns tipos de civilização não entendem isso como necessário, né? Eu já falei em várias lives, e também dentro das lives com a Valkyria, que eu adorei entrar nesse grupo de cosplay, geek e tal, porque tem muita gente, eu estou falando agora pro meu lado, tem muita gente que gosta de vestir de drag e acha que é só ter um corpo feminino ou alguma coisa, e com eles eu já vi diferente. Então eu vi que era aquilo que eu estava querendo, não é só. Tanto é que quando eu estou drag, eu não tenho aquela preocupação de ter uma cintura, de estar bem feminina. Claro que eu incorporo a minha drag, que é uma condessa, tenho autoridade. Sim. E tal, né? Ela é bem diferente do Romo, porque o Romo é também, né? E tal, e ela já me extravasa mais, e eu posso, e com ela eu sou mais alegre, eu sou bem sério como o Romo. E aí eu vejo, no cosplay também eu vi isso, cara, eu adorei, porque a responsabilidade, sabe? Nos eventos que eu participei, a responsabilidade daqueles meninos, daqueles rapazes, daquelas moças, de estar naquele personagem, de agir como personagem. Eu falei assim, gente, isso é que é ser drag mesmo, né? Eu achei muito importante isso. A preocupação com a performance deles é impressionante, né? Então, assim, é algo que eles querem ser o personagem mesmo, em todos os detalhes, né? E eu acho isso muito bom. Eu acho isso sensacional. Faz essa pergunta aqui pra gente. Mais ou menos, como começou a surgir os cosplays e como as pessoas tiveram esse pensamento de usar um personagem como base numa era mais antiga. Eu creio que o cosplay mesmo, eu não pesquisei, mas eu acho que eles começaram lá no Japão, né? Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Mas é mais ou menos... Eu achei Eu achei um artigo do pessoal das ciências sociais, eu estava até com o nome do rapaz aqui, é bom a gente citar, né? Mas, na verdade, eu estava com o nome dele aqui e saiu. Mas depois a gente cita aí. É um rapaz da Universidade Federal, acho, lá do Ceará, né, de Fortaleza, e ele escreveu uma monografia sobre os cosplayers, né? Sobre a questão dos cosplayers, a cultura atual, né? O universo da indústria cultural e tal. E aí ele vai ter que trazer algumas coisas da história do cosplay. Eu achei interessante, né? Que o cosplayer, ele tem início, na verdade, assim, como prática mesmo do cosplayer, lá nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos que inicia, é muito forte com a ficção científica, né? Os filmes de ficção científica nos Estados Unidos em 1940 já estavam bombando, assim, né? Tinha uns filmes bem impactantes. E o pessoal começou a se juntar em torno dessa cultura da ficção científica, né? Eu também adoro ficção científica. Então, assim,
dentro desse universo, eu estou muito dentro da ficção científica mesmo. Assim, os filmes que eu mais gosto é ficção científica, né? E isso fez eles criarem umas convenções, né? Segundo o autor que eu pesquisei. Então, eles criaram algumas convenções de ficção científica. E nessas convenções, as pessoas se tornam fãs, né? Aquela história do fã, ser tão apaixonado pelo personagem que ele vai querer se parecer com ele. Aí entra a história. E aí eles se fantasiam. Alguns começaram a se fantasiar de alguns personagens, né? Dos filmes de ficção científica, né? Depois começaram a incorporar os quadrinhos, os mangás que começaram a chegar do Japão, né? Mas isso bem depois, porque aí o Japão também começou a inovar na mesma época, né? Assim, nas mesmas décadas posteriores. E lá na década de 80, o Japão começou a utilizar, pegando a sua cultura dos mangás, dos animes, que eles já estavam desenvolvendo, os quadrinhos deles, né? Eles começaram a fazer os primeiros cosplayers num evento chamado WorldCon. Isso que é um grande evento do mundo dos cosplayers, né? Então, os primeiros cosplayers surgiram lá. E tem até o nome das pessoas que inspiraram. Você tem o ano desses primeiros cosplay? Então, eles surgiram, de fato, no Japão na década de 80, 1980. Uhum. Lá no Japão. Mas antes da década de 80, nos Estados Unidos, tem um casal, na verdade, um homem e uma mulher, né? Forrest Ackman e Mirly Rebecca. Em 1939, eles já estavam confeccionando fantasias para se parecer com personagens e desenvolver performance, né? Então, assim, desde 1939 já tem essa galera fã mesmo do personagem e eles eram autores também de quadrinhos e de ficção científica. Então, eles eram super ativistas, né? E estavam fazendo fantasia, incentivando o pessoal a fazer e levar, né? E aí, depois da década de 40 em diante, lá no Japão, na década de 80, isso virou febre, né? Porque aí sim o pessoal bombou, que aí o Japão tem uma produção muito maior de mangás, né? E incorporaram muito mais isso na cultura deles. E realmente ficou parecendo até que surgiu lá, né, o ato em si, mas os Estados Unidos tem uma grande contribuição nessa questão, né? Muito interessante, muito interessante, né? Você falando e comentando, é bem interessante, porque para gente que não entende muito e não pesquisa tanto, para gente realmente começou lá no Japão, justamente porque você falou, né? Questão de lá ter mais mangá, ter mais séries japonesas, né? Tanto é que eu sou da época que começou Jaspion, mais ou menos, que é uma das primeiros seriados, né? Primeiros seriados lá do Japão. Então é bem interessante. Você consegue falar da história das máscaras e interligar com o cosplay? Então, a história das máscaras em si tá na mesma problemática das fantasias do início, né? Que foi sempre usado, né, na história da humanidade. As máscaras, que é um adereço importante da fantasia, né? Então, as máscaras, elas estão ali sempre em várias culturas, em vários povos. Na verdade, em todos os povos você tem um tipo de máscara usada em algum tipo de ritual, algum tipo de, vamos dizer assim, o ritual que a gente, na história, nas ciências sociais, quando fala ritual, são várias coisas, assim. Um casamento é um ritual, né? Uma cerimônia de adoração aos deuses é um ritual importante, né? A hora de comer é um ritual. Então, essa palavra ritual tem um peso muito forte para as culturas dos seres humanos, né? Então, em determinadas horas, as pessoas tinham máscaras, tinham vestimentas, fantasias, né? Que tinham que usar para, vamos dizer, celebrar aquele momento, né? E nesse jogo, o que a gente poderia relacionar, igual você perguntou, talvez seja com os cosplayers, né? As máscaras dos cosplayers, talvez seja a vontade de ser aquilo mesmo, né? Então, em rituais onde as pessoas usavam as máscaras, por exemplo, em homenagem aos deuses, a intenção era o quê? Era se aproximar do deus.
Isso você pode ir nos gregos, nas culturas que idolatravam Dionísio, vamos dizer, Zeus, né? Nas mitologias, né? Lá na Grécia, por exemplo, nos nórdicos, né? Lá na Noruega, na Suécia, os caras queriam se aproximar de Thor, queriam se aproximar de Odin, né? Então, vamos dizer assim que sempre que você usa algum adereço, com esse sentido aí, você está querendo se aproximar daquilo, né? E os cosplayers querem se aproximar dos seus personagens pelo menos por um dia. Então, eles vão se preparar, eles vão fazer costura, vão eles mesmos produzir ou mandar alguém produzir, né? Para ficar idêntico e naquele momento ali ele ser o personagem, chegar próximo de seu personagem, talvez encarnar as virtudes melhores do personagem, né? Tem gente que, por exemplo, eu adoro Dragon Ball desde sempre, né? Então, se eu pudesse ser o Gohan, todo mundo quer ser o Goku, eu queria ser o Gohan. Se eu pudesse ser o Gohan, eu seria o Gohan por um dia, e aí eu ia mostrar o lado melhor do Gohan, que ele tem um lado que todo mundo ali, vamos dizer, vê, mas talvez passa despercebido, né? Então, eu acho que o cosplayer tem muito disso, né? Você chegar próximo do que é a coisa em si, né? Chegar próximo do Deus, chegar próximo do personagem, né? Eu acho que tem essa ligação muito forte. Isso é extremamente rico, né, para nós. Vou saindo um pouquinho rapidinho do assunto. Qual que é o melhor do Gohan para você? Então, eu achava o Gohan um cara, assim, super sincero, né? Assim, humilde. O pai dele é muito humilde também, o Goku, né? O Goku é super humildão, brincalhão, crianção. E todo mundo sabe as qualidades do Goku, né? Assim, de cara. Mas o Gohan, ele é tipo assim, aquele cara muito poderoso, muito forte mesmo, mas que quer decidir seguir uma outra vida. Então, assim, ele é good vibes, mais do que o Goku, eu acho. Porque o Goku ainda trava umas batalhas, né? Agora o Gohan não, tem hora que ele sai e fala, não, eu não vou entrar nessa batalha. Aí ele vai namorar, ele vai curtir uma vibe de herói também, tem uma vibe dele de herói, né? Então, assim, ele tem várias personalidades. E eu achava isso muito doido nele. Aí eu sempre quis ser o Gohan do Dragon Ball, né? Tem um ponto que você esqueceu de citar. Tem um ponto que você esqueceu de citar. Ele é Quero saber. igual a você. Ah, verdade. Ele tem a vibe estudioso também. Usava um óculos, né? Tinha uma época que ele usava ele carregava uns livros, indo para a escola de bicicleta. É verdade. Exatamente. Vou voltando muito verdade. Aqui. Falando da história, você sabe dizer quando e como foi que surgiu o primeiro evento geek no mundo e depois aqui no Brasil? Então, os primeiros eventos são mais ou menos focados aqui nessa data também. Começou o boom da ficção científica nos Estados Unidos, né? Então, na década de 40, 1939, 40, começou a ter as convenções de ficção científica, né? Então, vamos dizer assim, que eu entendo que a cultura geek também está ali nesse meio já, né? Então, as pessoas ali, ali é a origem, na verdade, né? Que é aquela galera que gosta muito de um universo ficcional, né? De um filme ou de uns personagens, que eles vão começar a criar, vamos dizer assim, fóruns de discussões, vai levar isso para os eventos, vai trazer o dublador, né? Aqui no Brasil, a prática mais comum é trazer o dublador para o evento, né? Como você. Hã? Dublador e YouTube. Você. O YouTube eu não cheguei a ver nenhum evento com o YouTube. Eu sou da época que era o dublador. Eu conheci o Wendel Bezerra do Dragon Ball, né? Também conheci. Pois é, não, foi fantástico. O cara com a voz do Goku, do Bob Esponja ali. Eu falei, caraca, velho, zerei a vida. Então, é muito interessante isso. Então, assim, eu acho que essa cultura geek em geral começou a surgir nessa mesma época. A gente não saberia, eu não saberia, por exemplo, não encontrei em nenhum lugar alguma data fixa disso. Porque como é um movimento, né? Começa a surgir como um movimento, então começa a surgir convenções, feiras, várias coisas.
Ó, minha cachorrinha chegou aqui, vocês queriam ver ela? Cadê? Vou fugir do assunto um pouquinho só, mas por um Não, pouquinho. fica tranquilo. Olha aqui. Gente! É a Andora. Já destruiu a casa inteira nesse momento, Andora? mas tá aqui. Filhote. É Oi? filhote, é filhote, filhote é É um azul. filhotinho. Filhotinho custoso. Eu Dá tenho tchau pro duas. pessoal. Eu tenho 4. Eu tenho duas, Greta Garbo e Margaret Thatcher. Olha, Margaret Thatcher. Legal. Muito bom. O cachorro é ótimo, né? Tudo de bom. Eu tenho mais um aqui, né, também. Essa e mais Eu tenho um adulto. 4. Eu tenho 4. Você tem 4? Tenho Olha, gosta mais do que nós. 4. Essa aqui chama Andora Mintaka. Ela tem sobrenome. E Ótimo. o outro é Bob Marley. Parabéns. Eu acho que cachorro tem que ter nome e sobrenome igual a gente. É isso aí. Eles têm personalidade, né? Tem que ter. Claro. Uhum. Então, onde estamos? Eu perdi o fio para o cachorro. Você estava respondendo sobre a história aqui dos eventos, né? Quando começou. Ah, tá. Depois veio para o Brasil, você parou numa parte que não tinha data específica, mais ou menos ali por volta da década de 80. Uhum. Aí na década de 80 é o boom no Japão, né? Então o Japão começa a exportar isso para o mundo inteiro, com toda a indústria cultural que faz parte desse mundo, esse mundo pós-década de 50, né? Depois da década de 50, 1950, o mundo inteiro passa a ser globalizado. A gente tem acesso às culturas do mundo inteiro com muita facilidade, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a televisão chega em 1950. Então, é a hora que o brasileiro vai ter a chance, por exemplo, de ver alguma coisa que não é daqui, né? Mas a televisão vai demorar para ficar popular, né? Então, lá para a década de 60, que aqui no Brasil, as pessoas vão ter acesso a essa cultura da televisão, televisiva, né? Da mesma forma, o cinema, né? O cinema vai chegar por volta dessa década aqui no Brasil. Os quadrinhos, tudo isso vai chegar no Brasil mais ou menos nessa década, porque o Brasil não tinha essa ligação com o mundo, nem tinha como ter, né? Antes da década de 50. Então, a partir da década de 50 aqui no Brasil vai começar a cultura geek cada vez mais ampliar, chegar os quadrinhos, chegar os filmes, né? De ficção científica nos cinemas, né? Os cinemas ficar popular no Brasil, todo mundo poder ir no cinema, ter uma televisão em casa, né? Os rádios, né? Os rádios começaram a adaptar programas. Essa é a Greta Garbo. Olha, que linda! Oi, neném! Então, começaram a adaptar alguns programas, né? Algumas novelas de ficção científica, né? Como Orson Welles fazia isso lá nos Estados Unidos, que era pegar uma novela, um filme, né? E dividir esse filme em novelas, em episódios pequenos, ia narrando isso, e os atores faziam a encenação, só que no rádio. Então a pessoa ficava ouvindo e imaginando o que estava acontecendo, né? Tanto que tem um caso engraçado, que esse acontecimento do Orson Welles, se eu não me engano, ali na década de 40, 50 também. O Orson Welles, ele narrou a chegada dos alienígenas na Terra, mas era na novela dele, né? Ele falou, olha, aí tem tipo uma narração, uma sirene toca, eles falam, os alienígenas estão chegando nos Estados Unidos. Isso foi lá nos Estados Unidos. Aí todo mundo surtou, né? Porque ouviu isso no rádio. O rádio era muito... as pessoas ouviam rádio mesmo todo dia, igual assiste novela na televisão. Então, o pessoal enlouqueceu. Pegaram os carros e começaram a fugir do país, achando que os alienígenas iam chegar mesmo lá nos Estados Unidos, ia descer, ia, sei lá, matar todo mundo. Aí depois teve que vir uma galera e falar, olha, gente, era uma novela no rádio, que estava sendo narrada e vocês entenderam errado. Então imagina o peso disso, né, nessa época. Então é mais ou menos nessa mesma época, nesse mesmo contexto, que isso vai disseminando no mundo. E chega no Brasil também os resquícios disso, né? Vai chegando aos poucos no Brasil e o Brasil vai incorporando isso na sua cultura, né? Mas aí, vamos dizer assim, que
pelo fato do Brasil ser um país mais periférico e ter, vamos dizer, desenvolvido vamos dizer, com menos rapidez, né, nesse mundo globalizado, né? Há pouco tempo que nós temos, vamos dizer assim, nós tivemos a ascensão da internet para todas as pessoas, né? Sim. Faz menos de 5, 6 anos. Sim. E hoje em dia ainda muita gente não tem acesso. Sim. Então, isso... Nós estamos percebendo isso com as aulas, né? Porque tem muita gente Exatamente. que não está participando de aula hoje porque não tem acesso à internet, né? Uma coisa... A educação é difícil mesmo. Aí a gente vê que tem gente que ainda não tem acesso, né? Uma coisa que é simples para muita gente já, mas é difícil para outras ainda ter o acesso, ter um equipamento, ter internet, pagar isso, entendeu? É um serviço que ainda não é universal no Brasil, né? Não é todo mundo que tem acesso. Agora, porque a internet facilita a pessoa ter o contato com o Japão, né? Conseguir assistir um anime, fazer o download, né? Assistir um anime inteiro e ali começar a se apaixonar por essa cultura, né? Ou jogar um jogo, né? Eu acho que através dos jogos também está muito presente a cultura geek, né? Sim. Os gamers, né? Então, são vários universos, né, que foram juntando. Bom, e para finalizar, a gente ainda tem 8 minutinhos. Você disse que tinha... Eu me seguro para não falar muito, hein? Porque eu sou tagarela. Não, relaxa. Você disse que tinha uma curiosidade pra gente, né? Aí, fala as curiosidades pra gente. Você falou que tinha lá nas nossas conversas do WhatsApp. Eu fiquei super curiosa pra saber. Né? Pode ficar. Eu falei, não, tá pra lá. Então, a curiosidade, eu meio que já falei no meio das nossas perguntas, das perguntas que vocês fizeram, né? E da nossa interação. Porque tem a ver com esse universo da profundidade que é o cosplay, né? E da profundidade que é o ser humano em si, né? Então, quando a gente está se fantasiando, a gente está querendo ser algo que nós não somos naquele momento, né? E outra coisa importante, que é menos curiosidade, é mais importante mesmo, é que essas fantasias são importantes para o ser humano mesmo, assim, para a gente se desenvolver, para evoluir, né? Eu acho super, vamos dizer assim, instrutivo, principalmente para os jovens, para os alunos, para as crianças, né? Elas aprenderem a se fantasiar, né? Aqueles alunos meus que já são cosplayer, que eu tenho vários alunos que são cosplayers, né? E chegam em mim, professor, ontem, na feira de anime tal, eu fui o personagem tal, olha aqui a foto. Eu falo, nossa, cara, muito massa. Você percebe que essas pessoas, elas têm uma inteligência diferente. Não é a inteligência de resolver o cálculo de matemática, né? Não é a inteligência de ficar lendo demais. É uma inteligência de saber ser performático, né? É saber entrar na sala de aula e abalar todo mundo ali do jeito dele, entendeu? E isso tem uma importância muito grande. Então, eu acho que a gente não pode deixar o poder das fantasias de lado, né? E quem pode ensinar a gente a ser mais forte nisso é a galera do cosplayer. Por mais que eles não são fantasiados, eles são cosplayers, mas eles incentivam a sociedade a viver isso, a ser um personagem que eles gostam, a ser performático, né? Então, você viver um dia um personagem que te inspira. Eu adorei ser Jack Sparrow no dia que eu fui. Comprei os adereços, fiz um monte de coisa, né? Talvez poderia ter feito mais, mas ficou legal. E foi bem legal, foi muito massa. Nós temos uma colega, que faz tempo que a gente não vê, né? Não sei se você conhece, Thaisa Montini. Acho que você não conhece. Raíssa? Não, Thaisa Montini. Thaisa? Não, não conheço. Ela também é professora, acho que se eu não me engano, é de Química. Se eu não me engano, ela estava no colégio marista, e eu não sei, eu não tenho certeza se ela dá aula em faculdade. Ela ensina os alunos dela vestida de cosplay. Eu acho o máximo. Que legal. Nossa, sensacional. Você nunca pensou em fazer tipo uma aula diferente, assim, nesse sentido? Já pensei. Na época eu estava
eu estava dando aula lá no Instituto Federal, né? Em Morrinhos. E aí eu me fantasiei aqui em Goiânia. Aí eu mostrei para eles falaram, nossa, por que a gente não faz um dia que todo mundo vem fantasiado? Aí eu falei, vamos fazer, né? Mas aí tinha que pedir permissão, porque tem que tirar o uniforme, né? Tem uma burocracia por trás. Mas eu tava super apoiando a gente ter um dia pra gente ir, ou vários dias, assim, tipo uma sexta-feira, todo mundo vai poder ir com seus adereços e tal. Porque eu acho que a gente, aquela questão, né? Também tem um pouco de, vamos dizer, do lúdico, né? Do infantil que está nisso aí. Isso não quer dizer que é ruim, desmerece o ato de ser cosplayer. Não tem nada a ver. Na verdade, isso aumenta o valor que isso tem. Porque quando a gente deixa de ser criança demais, a gente perde um monte de coisa. Né? Com certeza. A gente perde um monte de virtude que o ser humano tem. Então, assim, eu prefiro crianças, vamos dizer assim, eu prefiro uma criança perto de mim do que determinados adultos. A criança, você sabe que ela é pura, você sabe que ela quer conversar com você, né, para se entender alguma coisa e tal. Então, o universo das crianças é fantástico. E eu acho que esse é um ensinamento também que a cultura geek traz pra gente, que manter viva dentro de nós essa fantasia, né, desse mundo real, desse mundo que não é o mundo real, mas é o mundo que também faz parte do nosso, é o mundo das fantasias, o mundo da ficção, dos animes, dos mangás. Então, esse mundo é importante, porque eles ensinam a gente. Então, você aprende, eu aprendi muito com todos os personagens que eu gosto, né? Com certeza. Eu costumo falar direto pra galera, eu falo, ó, eu já aprendi tanta coisa com filme, que eu acho que é mais do que eu já aprendi estudando, lendo, né? Então, isso é algo que a gente não pode deixar morrer. E eu pretendo sim incorporar mais isso nas minhas aulas, até no canal, quem sabe aparecer aí com certeza. Vestido. É bem interessante. Chama a gente para ir junto. Estou aberto nisso. Bom, quando a gente marcar aí, vamos todo mundo vestido. A gente tem 2 minutos, que aí o Instagram corta, né? O Romulo vai falar um pouquinho. Eu só quero agradecer, professor. Eu amei essa live, aprendi demais. Uma coisa que eu estou aprendendo com as lives é isso. Eu estou aprendendo mais do que os convidados que vêm, porque eu pergunto, tem resposta, e a gente tem que pensar. Então, é um curso, é uma aula, é uma formação que a gente está tendo cada live que faz. E você, para mim, arrasou nessa explicação dentro da história, dentro da cultura, né? Foi muito bom, muito obrigado mesmo. Parabéns. E conto com você nas minhas lives, e se você precisar de mim, estou à sua disposição. Eu também quero agradecer. Tamo junto, que isso. A sua presença, a sua cordialidade. Eu sei que eu não falei muito assim com você, porque também tem o tempo e tal, mas a sua cordialidade em me receber, e mesmo eu falo que eu tenho memória de Dory, porque eu esqueço às vezes rapidamente as coisas. Então, assim, realmente agradecer sua gentileza, sua presença na org.nerd, que futuramente eu realmente pretendo transformar uma empresa de casamentos temáticos e feiras geeks, todo etc. Apoio. E estamos aí precisando da gente, estamos aí junto. Só chamar, estamos aí. Se precisar de fazer pergunta, né, a gente vai atrás. E é isso. Obrigada mesmo. Claro, eu quero só agradecer também. Só agradeço, obrigado. Eu aprendi muito com a proposta de vocês, né, de me colocar para refletir sobre isso e trazer algum conhecimento para vocês. Então, isso foi bom para mim também, pode ter certeza, muito bom. E parece que travou. Voltou? Então, depois eu quero prolongar essa amizade para a gente fazer mais coisas juntos, porque sempre vai ser interessante. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Valéria. Estamos juntos. Gratidão.